Olá, me chamo Alice Miller e faço parte do PET da Engenharia Agrícola da UFPEL. E hoje realizaremos mais um exercício de estatística básica, para sanarmos algumas dúvidas e podermos analisar uma nova situação. Então, o que a nossa situação problema sugere dessa vez? O Departamento de Recursos Humanos de uma companhia de hidrelétrica de luz realizou, então, uma pesquisa para identificar a nacionalidade dos colaboradores da empresa. Então, eles queriam saber de qual país cada um dos funcionários dessa empresa era, né? Qual eram as nacionalidades, então, destes funcionários. Então, através desta tabela, a gente pode analisar, então, que nós tínhamos 3 nacionalidades diferentes: brasileira, peruana e argentina. Então, a brasileira, a gente tinha 6 funcionários brasileiros, 3 funcionários peruanos e um funcionário argentino. Então, a quantidade de funcionários por nacionalidade é a nossa frequência absoluta. Com esses dados, a gente então vai poder analisar qual é a nacionalidade mais encontrada dentro dessa empresa, de forma que a gente pode saber qual é a mais encontrada e qual é a menos encontrada, através, então, de uma resolução de um cálculo. Então, este cálculo que nós iremos realizar é o cálculo da amplitude. Então, ele é realizado através da frequência absoluta, então que eu tinha comentado anteriormente com vocês, sobre o total de elementos. Então, o que seria a frequência absoluta? É a quantidade de funcionários daquele determinado país ou daquela determinada nacionalidade, como é citado no enunciado do exercício, e o total de elementos, como o nome já sugere, é o total de funcionários. Tá? Ele é multiplicado por 100 para a gente poder transformar esse número, então, em porcentagem, porque assim fica mais visível para a gente saber qual é a quantidade, então, correspondente em porcentagem, né? O 100% seria o total, então, de funcionários, porque são 10 funcionários é o total. Então, agora a gente vai aplicar essa fórmula nos dados obtidos na tabela anterior que eu mostrei para vocês. Então, aplicando aos brasileiros, então, a gente tem 6 sobre 10 e multiplicados por 100, como eu havia dito, para descobrirmos a porcentagem, que fica um total de 60%. De peruanos, então, a gente tem 3 peruanos, divide por 10 e multiplica por 100. Então, temos 30%. E de argentinos, é 1 sobre 10 multiplicado por 100, então que a gente encontra 10%. Nesse cálculo e nesse exercício, são resultados que são muito óbvios, muito fáceis de enxergar. Mas em alguns exercícios são contas um pouco mais complexas que talvez não dê para ver assim de primeira o resultado. Esse é um exercício bem simples mesmo para entender, então, o cálculo da amplitude, para ele ser bem visível mesmo. Então, a partir dessa tabela, a gente tem os resultados. É uma tabela de resumo dos resultados. Então, como eu havia dito, 3 nacionalidades, brasileira, peruana e argentina, e a gente tem 6 brasileiros, que corresponde a 60% da empresa. Peruana, a gente tem 3 peruanos na empresa, que corresponde a 30%. O argentino, que é 1, então corresponde a 10%. E o total, como eu havia dito, é 10 funcionários ao total, que corresponde a 100. Então, são 60% brasileira, 30% peruana e 10% argentina. Então, mostra que a maioria dos funcionários é brasileira.
representando mais então da metade do elenco de funcionários dessa empresa. Então, concluímos, como eu já havia dito, concluímos então que a nacionalidade brasileira é o que mais é recorrente nessa empresa, nesse elenco de funcionários. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem nos mandar mensagem ou mandar nos comentários, que todas elas serão sanadas. Muito obrigada.